é para parar de gastar. Né? A curva de juros aponta para isso, apesar de eu já ter comentado que não é um indicador assim que, olha, dá grande segurança de que vai acontecer. Na dúvida, é melhor se preparar, né? Aquela velha história de esperar pelo melhor, mas se preparar para o pior. Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo vamos falar sobre como se preparar para uma recessão, se é que isso é possível. Então, vamos lá, a gente se vê logo depois da vinheta. Eu quero começar esse vídeo falando sobre a recessão, conceitos e sobre curva de juros. Então, recessão é um fenômeno econômico associado à desaceleração econômica, às vezes uma desaceleração econômica brusca, ampla e por tempo prolongado. Tipicamente, uma recessão costuma durar algo entre 1 ano a 1 ano e meio. Isso, obviamente, varia conforme época, varia conforme país, mas a gente pode ter isso como um número geral, levando em conta que isso é a recessão medida. Existem algumas métricas para recessão, aquela coisa de 2 trimestres com o PIB decrescente, por aí, mas essas métricas elas nem sempre refletem a vida real. A recessão pessoal pode acabar sendo mais dolorida e duradoura do que a recessão da economia como um todo. Um dos indicadores mais confiáveis de uma recessão é a curva de juros descendente, que tem esse formato aqui que está na tela. A curva, então, ela é descendente, como o próprio nome sugere, e tipicamente ela tem esse formato logarítmico, ela faz essa barriga para cima. E esse tipo de curva, ela nos diz o seguinte, que os títulos de renda fixa ou as taxas de juro de longo prazo estão menores do que as de curto prazo. Isso significa que os agentes econômicos e os agentes do mercado financeiro esperam uma queda de taxa de juros no futuro, e isso porque eles estão antecipando a recessão, aí que tem a associação de uma coisa com a outra, e quando se tem uma recessão, normalmente o remédio das autoridades monetárias para isso é baixar as taxas de juros, para baixar também custo de capital, para aumentar o crédito, para tentar aumentar o consumo e fazer a economia pegar novamente no tranco. E aqui uma coisa interessante, esse indicador da curva de juros descendente, ela obviamente não funciona todas as vezes. Então muitas vezes a gente tem alarme falso, às vezes a curva fica descendente, mas isso não é depois seguido de uma recessão. Então tem várias vezes que esse sinal falha. Porém, quase todas as recessões são precedidas de uma inversão da taxa de juros. Então por isso que, apesar de não ser um sinal infalível, é um sinal que deve ser levado a sério. E o que está acontecendo nesse exato momento? Neste exato momento nós temos então uma inflação global, que em grande parte foi motivada aí pelos eventos da fase aguda da pandemia, potencializados pela guerra na Europa, né, Rússia e Ucrânia, e temos em vários lugares do mundo, então, uma inversão de taxa de juros, porque apesar dessa inflação que a gente tem, muitas vezes o que sucede uma inflação é uma recessão. Isso por quê? Porque a inflação leva a um aumento generalizado de preços, e as pessoas perdem a sua capacidade de consumo, sua capacidade de compra, param de consumir, as empresas param de vender, começam a demitir gente, e isso leva então a uma desaceleração da atividade econômica. Então é bastante comum e até lógico esperar uma recessão como consequência, como desfecho desse período de inflação. E a taxa de juros, ou melhor, a curva de juros nos Estados Unidos, ela já está invertida. Aliás, ela está invertida já há algum tempo, ela não está fazendo aquele desenho bonitinho, aquele desenho logarítmico certinho, mas ela está descendente. E como ela já está há algum tempo descendente, o pessoal está sempre se questionando, mas será que dessa vez o sinal vai funcionar? Será que teremos uma recessão?
as coisas agora mudaram um pouco. Neste exato momento em que eu estou falando, que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos passando por um período de estresse no mercado financeiro por conta das instituições financeiras e medo, receio dos agentes econômicos de uma crise bancária. Então tivemos já problemas bancários nos Estados Unidos, problemas bancários na Europa, mais especificamente na Suíça, com a possibilidade de outros problemas aparecerem por aí. E isso vem, então, talvez servindo como o motivo, o pretexto esperado para que as autoridades monetárias do mundo comecem, se não aumentar mais ainda as taxas de juros, pelo menos parar esse ciclo de aumento e até eventualmente já começar a pensar numa queda de taxa de juros. As próprias decisões de juros nas economias desenvolvidas, Estados Unidos, zona do euro, outras, já começam a dar alguns sinais assim, de aumentarem um ritmo menor e agentes econômicos começam já a esperar talvez até um corte de juros no futuro, entre outros motivos, para aliviar o estresse, para aliviar a pressão sobre as instituições financeiras por causa do medo de que se desencadeie uma crise bancária. No Brasil, a taxa de juros, a curva de juros está um pouco mais estranha. Ela está invertida no curto prazo. Então, num período de aproximadamente 2 anos, ela está invertida, ela faz um calombo, ela tem uma queda brusca. Isso aqui é a curva de juros dos títulos públicos pré-fixados. Esse gráfico vem da Ambima. E depois ela sobe. No longo prazo, ela começa a subir de novo. Então, a gente pode dizer que aqui no Brasil espera-se, então, uma desaceleração no curto prazo, mas no longo prazo, uma aceleração que pode, inclusive, ser uma aceleração inflacionária. Então, isso aqui, esse desenho, mostra uma grande desconfiança dos agentes econômicos, o que é perfeitamente compreensível, levando em conta o comportamento errático do governo nesses últimos meses. Essa grande inclinação da curva de juros após 2 anos, ela basicamente aconteceu este ano, 2023, por conta, entre outras coisas, das declarações desencontradas aí que o pessoal do Poder Executivo tem dado ultimamente. Mas, enfim, o ponto é que nós temos aí, então, um cenário bastante propício a uma recessão global. Isso já vem sendo discutido há algum tempo, mas agora parece que a coisa está ficando um pouco mais plausível. E o que nós, pessoas comuns, indivíduos, podemos fazer para nos preparar para uma recessão? Então vamos lá, algumas coisas aqui. Primeiro de tudo, proteja a sua renda. A renda é a energia vital das finanças pessoais e nós temos que ter renda. Renda é vida. Então eu posso, por exemplo, dar todas as dicas possíveis sobre como economizar dinheiro, como fazer um orçamento, um planejamento financeiro, mas se você não tiver renda, não tiver entrada de dinheiro, poupar dinheiro e usar seu dinheiro de uma forma mais racional só vai fazer com que você quebre mais devagar. Tem que ter renda. E numa recessão, o primeiro alvo, a primeira vítima, muitas vezes é a renda, por conta da desaceleração econômica, pessoas perdem emprego, ou as suas atividades ficam inviáveis, uma atividade autônoma, uma atividade empresarial. Então, prioridade número 1, proteger a renda. E como que a gente pode proteger a renda? Primeiro, uma dica básica aí quando se fala de renda, de atividade profissional, é manter ou aumentar a empregabilidade. E no caso empregabilidade, a gente pode interpretar isso como a nossa serventia econômica. Eu não quero usar utilidade econômica, porque isso tem outro significado no contexto econômico, mas a nossa serventia econômica, e não é uma coisa só para quem tem emprego, apesar de chamar empregabilidade, então, empregabilidade é aquela velha história, Vamos nos manter atualizados e fazer networking, etc. e tal, só que numa recessão isso não é o suficiente. Nós precisamos também pensar em desenvolver outras fontes de renda alternativas e que, de preferência, quem aqui acompanha o canal, vê as análises aqui de ações, já está bastante familiarizado com o conceito de correlação, descorrelação. Então, fontes de renda que não sejam diretamente correlacionadas com a sua fonte de renda principal. E isso por quê? Porque num cenário recessivo de desaceleração econômica,
as suas competências e o seu desempenho profissional às vezes não vai te salvar, porque você pode ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Se as pessoas não têm dinheiro para te pagar, você não vai receber. Simples assim. Então, empregabilidade é importante, mas num cenário recessivo não é o suficiente. Nós temos que pensar e desenvolver fontes de renda alternativas que sirvam como uma proteção caso a gente perca ou tenha uma diminuição drástica da nossa fonte de renda principal. Segundo, a clássica reserva de emergência, que se faz muito mais importante numa recessão, onde o risco de perda da fonte de renda se torna bem maior e o tempo, às vezes, necessário para se reestabelecer essa renda fica igualmente maior. Não vou entrar aqui nos pormenores de como fazer uma reserva de emergência, tem vídeos aqui no canal que falam sobre isso, mas é um assunto absolutamente importante num cenário recessivo. Outra coisa também, endividamento, tá? Então procurar fazer o possível, escalonar o endividamento, se possível se livrar desse endividamento, até porque as pessoas em períodos recessivos precisam de mais dinheiro, começam a cobrar de forma até um pouco mais agressiva, tá? Então planejamento financeiro básico aí. E por fim falar um pouco sobre consumo. Consumo é aquela coisa interessante, né? Qual é a coisa ideal para a gente fazer num período de recessão? É parar de gastar. Simples assim. Parar de gastar. Ah, mas não, parar de gastar. Não dá. Parar de gastar. E aí, quando se fala em parar de gastar, é inevitável que apareça alguém e diga assim, não, mas se for para parar de gastar, se todas as pessoas pensarem desse jeito e pararem de gastar, aí que a economia entra em recessão mesmo. Vira uma profecia autorrealizável. Sim! É isso aí, é uma profecia autorrealizável. Só que eu gosto de fazer uma analogia com uma situação assim, um exercício mental. Faça esse exercício mental comigo. Imagine 4 homens fortões, bons de briga, que vão brigar contra um único homem. Só que esse único homem, ele está armado, ele tem um revólver. Pela lógica, esses 4 fortões bons de briga, se eles se coordenarem, eles vão dar um pau no cara que está armado, né? A chance do cara armado sair limpo dessa história é muito pequena caso os 4 resolvam partir para cima. Só que nessa de partir para cima, alguém tem que ser o primeiro. Quem é que vai dar o primeiro passo em direção ao cara que está armado, né? Quando a gente fala de recessão e consumo é a mesma coisa. Às vezes aquela pessoa com uma visão heróica de si mesma fala assim, não, eu vou gastar porque assim eu contribuo para a economia. Então faça isso, tá? Se você quer ser o herói salvador da economia, vai fundo. Eu tô fora, eu tô totalmente fora dessa, tá? Conhecendo mais ou menos assim o público típico do canal aqui, eu imagino que da mesma situação, se você estivesse na situação de ser um dos 4 fortões ali e um tivesse que ir na frente ali para eventualmente tomar o primeiro tiro, eu acho que não ia querer ser você, tá? Então, se for esse o caso, tamo junto, como dizem por aí, tá? Então, é uma profecia autorrealizável? Sim. As pessoas deveriam pensar diferente? Sim, deveriam pensar diferente. Mas eu é que não vou entrar na linha de tiro. E eu recomendo fortemente que você também não faça o mesmo. Então, é para parar de gastar. E agora a gente pode falar então do tema que é o tema preferido do pessoal aqui do canal, que são os investimentos, né? O que a gente pode fazer para investir numa recessão? É meio complicado, não tem muita coisa para fazer num período recessivo. A gente tem muitas oportunidades em renda fixa. Então, renda fixa, por exemplo, é bastante interessante esses períodos de inversão da taxa de juros, ou não inversão apenas da curva, mas inversão da taxa mesmo, taxa começar a cair, porque isso dá grandes oportunidades de ganhar com a marcação a mercado de títulos, em particular os títulos pré-fixados e também os títulos indexados à inflação, que na prática acabam se comportando como pré-fixados. Só que aí vem um pouco também a história do cara que vai brigar com o sujeito que está armado. Quem é que vai na frente? Tá? Nesses últimos meses, aliás, eu diria últimos anos, um monte de gente já se precipitou e prefixou os investimentos contando com uma queda dos juros que ainda não aconteceu.
Então é uma coisa bastante ousada, bastante arriscada, e operar juros, operar renda fixa tem um problema em relação a operar outras coisas, que quem opera renda fixa opera Banco Central. Quem opera renda fixa opera políticos. Ministro da Fazenda, ministro da Economia, ministro do Planejamento, seja lá o que for. Então, é diferente de você operar aquela massa gigantesca de pessoas que é o mercado financeiro como um todo, que é uma massa imprevisível, né? O comportamento do mercado financeiro é imprevisível, e quando a gente vai para o presidente do Banco Central, para o ministro da Fazenda e essa turma toda aí, a gente sai de um cenário imprevisível para ir para um cenário caótico. Então, quem opera a taxa de juros não opera mercado financeiro, opera Banco Central. E isso é um problema. Então, algo que tem que se ter em mente. Na dúvida, né, é melhor adotar aquela postura bem conservadora e ficar pós-fixado mesmo, e paciência, pelo menos não vai ter grande susto. Quer dizer, a pessoa que não tem um viés pessoal tão ousado fica no pós-fixado mesmo. Ah, mas a taxa de juros vai cair. Paciência. Tá? Sobreviver a uma recessão já é um bom negócio. Outras possibilidades. No mercado de capitais as coisas ficam complicadas, no mercado de renda variável, em particular, as coisas ficam difíceis, porque você tem uma queda de atividade econômica. Queda de atividade econômica significa queda de lucro, queda de resultado das empresas. Então as oportunidades começam a escassear. Apesar da taxa de juros tender a cair numa recessão, demora um tempo até isso fazer efeito, a economia andar de novo e as empresas voltarem a ter bons resultados. Novamente, alguns podem ser os primeiros e falar, eu vou entrar na frente ali, se eu tomar um tiro, paciência. Correndo o risco de pegar uma recessão particularmente longa e vai ficar com aquele dinheiro preso lá esperando alguma coisa acontecer. Mas para quem quer entrar de qualquer jeito no mercado de renda variável, os clássicos setores defensivos são uma pedida interessante. Então, setores defensivos são aqueles setores que são menos sensíveis a ciclos econômicos. Então, a gente pode falar, por exemplo, do setor de utilidades, de infraestrutura de uma forma geral, o varejo, mas aquele varejo voltado ao consumo básico, né? Então, comidas, coisas realmente de subsistência, saúde, são segmentos que tendem a performar melhor numa recessão. E por fim, os ativos reais, como imóveis e outros, sempre lembrando em conta que numa recessão a liquidez tende a secar, as pessoas ficam sem renda, começam a precisar de dinheiro e, como se diz em inglês nessas circunstâncias, né, cash is king. Então quem tem dinheiro, quem tem liquidez é o rei do pedaço e tem a oportunidade de comprar ativos, às vezes ativos reais, a preços bastante descontados, né? Aquele sujeito que está com grana, está com liquidez e tem tempo para esperar esse período ruim passar, pode sim fazer bons negócios aí durante um período de recessão. Então é isso, veja que nesse vídeo a gente passou por várias coisas da preparação, tanto coisas de planejamento financeiro pessoal, de mindset mesmo, de se preparar pessoalmente, preparar seu próprio orçamento, suas fontes de renda para isso, até um pouco sobre estratégias de investimento que tem mais chance de prosperar num cenário recessivo. Obviamente, eu aqui, pessoalmente, eu fico na torcida para que essa recessão global não venha, para que, de alguma forma, a gente consiga aí escapar dessa sem entrar aí num buraco maior que o buraco que a gente já está. Porém, temos que estar preparados para essa possibilidade, né? A curva de juros aponta para isso, apesar de eu já ter comentado que não é um indicador assim que, olha, dá grande segurança de que vai acontecer, mas a maioria das vezes que acontece foi precedida por um cenário como esse, por esse tipo de indicador. Então, na dúvida, é melhor se preparar, né? Aquela velha história de esperar pelo melhor, mas se preparar para o pior. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que a gente não pegue nenhuma recessão global pela frente, pelo menos não tão cedo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal e faça o seu comentário. O que você acha? Como que você está se preparando para uma recessão? Se é que você acha que vai vir uma recessão por aí? E também fale aí outros temas, outras coisas que você gostaria de ver aqui no canal O Investidor Cético. Lembre-se que esse canal é um espaço seu, use-o. Então faça a sua sugestão e a gente se vê num próximo vídeo.